E aí, Natália, tudo bem? Olá, tudo bom? Tá me Tudo ouvindo bom? bem? Tô ouvindo bem. Que bom, que bom. Bom, primeiro eu queria te Olá, agradecer. pessoal. Pô, você foi muito generosa de ter aceitado esse convite para compartilhar essa história com a gente. E eu acredito de verdade que vai contribuir aí muito com as pessoas, com quem tiver paciência de ouvir, de aproveitar aqui esse momento com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? E Eu aí, te agradeço. cara, é um negócio assim. Deixa eu só contextualizar o negócio. Uhum. Eu tive essa ideia de fazer essas lives, chama Ilustres Desconhecidos. Que basicamente, pô, tem muito cagador de regra hoje na internet, né? Muita gente aí que, pô, sei lá, que faz algumas coisas que eu acho que são um pouco esquisitas. E aí, Aham. pensando, conversando com alguns amigos, eu cheguei à conclusão de que eu conheço pessoas que têm histórias muito fortes, muito impactantes e que valem realmente a pena serem compartilhadas, sabe? Serem espalhadas aí pela internet. E aí comecei esse movimento, assim. Você é a minha terceira ou quarta convidada, se não me engano. E aí já passou aqui uns amigos meus que deram volta ao mundo com 20 e poucos anos. Tem um outro amigo meu que estava bombando no mercado financeiro e largou tudo, decidiu virar padre, entrou no seminário. Tem um outro que foi viver num mosteiro do silêncio, não sei se você conhece, chama Mosteiro dos Cartuchos. Eles são Já ouvi franceses, mas falar. tem aqui no Brasil também. E aí eles vivem na clausura absoluta, no silêncio, não tem comunicação com o mundo externo, uma viagem. Então, são várias histórias dessas que eu decidi reunir aqui. E aí acho que a sua história também tem muito a agregar. Por isso que eu te convidei. E aí é muito livre assim, sabe? É basicamente eu vou sentar aqui e vou ouvir junto com a galera. Se tiver alguma dúvida, eu te pergunto, não sei. Show. Beleza. Então, podemos começar? Eu É, tava mexendo aqui no celular, eu tava tentando colocar o carregador, mas tá com bastante carga. Depois, se for o caso, eu coloco. beleza. Bem, Alan, eu quero te agradecer muito pelo convite. É sempre uma honra poder, né, compartilhar aquilo que Deus fez, faz e continua fazendo. E não tive dúvidas em relação ao aceite desse bate-papo. E eu fico muito feliz porque, por mais que a gente não tenha, né, tido muito contato depois da faculdade, é sempre É, bom a gente rever. é E, legal. gente, apesar do Alan ser Alan Bruno, ele não é meu parente. Ah, ia Até falar onde isso. eu sei, né? Não sei se o Bruno é sobrenome, mas se Não, for, é só a nome, é gente só não nome, Bri. tem, É verdade. Mais não uma tem do meu Bruno aí. parentesco. Então, vamos lá, vamos então direto ao ponto, né? Vamos começar. Bem, gente, eu achei bastante interessante o Alan ter trazido logo uma frase de bastante impacto, né? A gente até conversou um Chama, pouquinho, chama a é audiência. bem chamativa, né? Chamou a audiência, mas é algo que de fato, né, é uma frase que de fato apresenta parte da minha vida, né? E eu fiquei pensando aqui de que maneira eu começaria. Eu acho que é sempre bom começar do começo Uhum. e contar mínima, né, contar de forma um pouquinho breve aí de onde eu vim, né, um pouquinho da minha trajetória. Uhum. E é sempre importante a gente resgatar isso. Eu essa frase, né, que fala se nada acontecer, eu vou dar um jeito de acabar com a minha vida, ela reflete ali um período da minha vida que foi extremamente doloroso, onde eu pude retomar parte da memória de coisas que eu vivi na infância. Então, eu achei por bem começar falando do começo mesmo. Eu tô um pouco nervosa, não reparem não, mas é isso aí, vamos embora. O que acontece? Eu, logo muito pequena, ali por volta de 9 anos de idade, eu já me reconhecia como uma pessoa que tinha desejo por pessoas, né, do mesmo sexo. E isso me fez carregar dentro de mim um senso de estranhamento, de não pertencimento, né? Desde muito pequena eu me sentia não pertencendo e carregando dores, carregando fardos que me eram muito pesados, tá? Uhum. Contextualizando um pouquinho, eu venho de uma família que os meus pais, né, meu pai e minha mãe, foi a primeira geração, né, fazendo depois uma análise, foi a primeira geração que se converteu ao cristianismo, né? Então, pequenininha já, eu estava no Ah, contexto cristão da igreja aham. e Já eram de depois do igreja. Qual tempo, igreja que vocês eram? sim, a gente era da Maranata, isso há muito tempo atrás, né? Aham. Mas os meus pais foram os primeiros, e a partir deles outras pessoas da família foram Uhum. se convertendo. Da família se E converteram. aí, E a Maranata tem uma. Tipo assembleia? É o quê? Tem uma vertente assim? eu acho que é próximo. Pentecostal? Eu não vou falar com propriedade disso não. Uhum. Depois não fiquei, né? Então assim, Ah, tá. eu carreguei durante um tempo um certo peso Uhum. e fui vivendo sempre com esse estranhamento, com essa angústia. Na adolescência, né, por volta dos 16 anos, eu resolvi, não é que eu resolvi, mas eu me entreguei a um relacionamento, de fato, Uhum. e embora eu estivesse
ali, naquele relacionamento, tinha também em mim uma parcela, né, de aflição, de angústia, mas eu ia caminhando, tudo sempre muito escondido, sempre muito, né, quieta, sempre sem abrir, só eu e a menina sabíamos, né, enfim, tudo muito reservado, mas... Mas você liga, hoje em dia, você liga isso à igreja, assim? Tipo, alguma culpa que você carregava? Por alguma coisa que você aprendeu dentro? Eu vou chegar lá. Beleza. E aí, fui caminhando. E eu, assim, por conta das questões que eu carregava, depois de um certo momento, eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, se alguém quiser, tem um pouquinho mais lá no meu canal do YouTube, da Verbo Simples, que eu conto com um pouquinho mais de detalhes algumas coisas, mas chega um determinado momento que eu deixo de viver nessa coisa escondida e eu, de fato, trago e me assumo, né? E nesse me assumir, também começa uma busca espiritual muito forte. E eu tive a entrada dessa busca espiritual num caminho de meditação, né? Eu fiz parte de uma instituição, não vou dizer nomes também, mas de uma instituição que ensina técnicas de inspiração e tal. E ali eu comecei tanto a me assumir a partir da sexualidade, quanto a me abrir para uma busca espiritual, para uma entrega, né? Tinha dentro de mim o vazio existencial, tinha dentro de mim o vazio que só Deus preenche. E eu fui, da minha forma, tentando buscar esse conforto espiritual, que é do ser humano, né? A gente carrega isso, você pode até ignorar, mas a gente carrega um vazio existencial, sim. Exato. E esse vazio só Deus preenche. Tem até, eu não sei se é um filósofo que fala que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Exato. E aí eu fui caminhando nessas religiões, então eu me aproximei do budismo, do hinduísmo, cheguei a participar do espiritismo, fui em mesa branca, né? Eu fui me abrindo para as experiências. Eu te falei até no maior estilo agostiniano, né? Santo Agostinho. Tipo isso. Buscou né? em vários lugares. Uma busca incessante. Uma sede. E olha, eu vou dizer uma coisa. Uma sede é como se fosse beber água salgada. Não sei se vocês, quem está aqui ouvindo, já tiveram a oportunidade de beber água salgada. A água salgada é o seguinte, a gente bebe e logo em seguida a gente está com sede. Então, assim, eu fazia um curso de meditação, já queria estar em outro. E te mata, né? Te mata. Eu tinha uma sede de evoluir espiritualmente, essa ideia da evolução espiritual, da técnica. E assim, não me supria. Na época eu achava que me supria, porque trazia um conforto, trazia um acalento. Aquela coisa temporária, assim. Aliás, é a minha maior crítica a esses gurus, assim, de Instagram e coaches e propósitos empresariais, CNPJs com propósito, justamente por isso, porque esse vazio mesmo que você falou, de Deus, que não se pode preencher com uma coisa efêmera, né? Uma coisa que se acaba. Não é um relacionamento, não é um carro, não é um emprego, uma carreira que vai preencher isso que a gente tem dentro. E é exatamente esse ponto que eu acho que as pessoas não estão entendendo ainda. Como preencher esse vazio e onde procurar. O cristianismo, ele é revolucionário nisso. Exato. A proposta não é te fazer ficar confortávelzinho, se achar. O maioral é o oposto. Quando sou fraco, aí é que sou forte. É relacionamento, né? Sim. É um contínuo na presença de Deus. Mas, enfim. Jesus fala, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seu caminho. E a vida. Exato. Então... E aí fui buscando. Chegou um determinado momento em que eu tive ali, aos 23 anos, se não me engano, eu tive uma virada no sentido de... Eu já estava num processo, né, de meditação, de aprofundamento, blá, blá, blá. E, num dado momento, eu tive a minha memória, ela abriu no sentido de... Eu consegui resgatar algumas memórias da época da infância. E quando a gente tem situações extremamente traumáticas, algumas pessoas, né, elas bloqueiam situações de traumas excessivos. Oi? Terapia, você falou? Não, falei que eu tive, durante um processo lá meditativo, o acesso a algumas memórias da época da infância. E assim, isso foi na época, quando eu era criança, sinalizado por uma psicanalista que eu estava em tratamento, estava em análise com ela. Ela sinalizou os meus pais, falou, olha, Natália passou por tais situações, passou por questões de abuso, ela não tem isso no nível da consciência, mas ela apresenta através de desenhos, né? Enfim, o profissional capacitado, ele consegue ler e ouvir e entender aquilo que a pessoa não necessariamente está falando de forma clara e objetiva, mas ela entendeu aquilo, sinalizou, a família não quis acreditar e ela alertou, olha, não está no nível da consciência, mas em algum momento ela vai lembrar, em algum momento isso pode vir.
e aí precisam estar preparados, né? Isso daí, enfim, preparando alguns familiares para esse momento. E aí, de fato, aos 23 anos, eu tive esse momento de entrar em contato, de olhar para essa parte da minha história, que até então era só um incômodo, era só aquele estranhamento, era só aquela angústia, que eu não sabia nomear, que eu não entendia de onde vinha, mas ali eu passei a entender. E aí a dor foi muito grande. Uhum. E aquela frase, né, que chama para essa live, ela vem nesse contexto, no contexto de alguém que olha para os lados e fala, cara, eu não dou conta mais. Uhum. Se nada vier, se eu não ver uma pontinha de esperança, eu vou dar cabo, né? Uhum. Não fiz absolutamente nada em relação a isso, mas... Só um pensamento. Foi um pensamento e uma vontade, sabe? Assim, na ordem do desejo, de não, eu gostaria que acontecesse. Uhum. E por que eu falo isso? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas... Porque, gente, a gente está muito acostumado hoje em dia a essa sociedade de alta performance, de alta produção, de tudo bonito, todo mundo vê o rostinho bonito, o sorriso, mas o ser humano é complexo, o ser humano passa por dores, por aflições seríssimas, e nem todo mundo está disposto a falar disso. Mas, graças a Deus, cada vez mais as pessoas elas estão olhando para esse lugar subjetivo, né? Uhum. E dando importância para isso. Mas, enfim, deixa eu me adiantar aqui. Senão quem vê close não vê corre. É a frase agora do momento. Quem vê close não vê corre, exatamente. E aí, diante dessa dor, desse lugar de profunda angústia, o que eu fiz? Aquilo que já era o meu comum. A gente sempre faz o que é repetição. Eu quis resolver com as minhas próprias mãos. Eu falei, poxa, então eu vou ter que procurar um jeito de resolver isso. Pode deixar que eu resolva. Se isso está acontecendo, eu vou ter que achar, então, uma outra técnica de meditação, eu vou ter que achar um outro processo de imersão, uma outra experiência para poder trazer cura, para poder limpar essas feridas. Eu não sei o que vai acontecer. E aí eu fui me afundando. Uhum. Eu fui indo em direção ao que eu chamo fundo do poço. Por quê? Uhum. Porque aí, aquilo que era só uma meditação, aquilo que era ir, enfim, frequentar o centro espírita, eu fui descendo, sabe, assim. Uhum. E eu me disponibilizei a me aproximar do Tantra, por exemplo, que trabalha de forma bem focada nessa questão, né, sexual. E aí fiz uso da ayahuasca, achando que aquilo dali ia me, de alguma forma, sei lá, eu vou expandir a consciência. A minha postura foi uma postura de resolver do meu jeito, da minha forma. Com o que tinha ali, né? Com as ferramentas que você conhecia, né? Com o que tinha ali. Alguém que estava buscando, né? Alguém que estava buscando. Mas também era o que você conhecia, né? Exatamente. Sim, tomei o chá. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que foi justamente nesse momento que eu chamo do fundo do poço, que eu fui resgatada por Cristo. Que ali, né, no meio de um ritual, de uma coisa absurda. Depois, se alguém quiser esses detalhes, vai lá no outro canal que vai ter um pouco melhor. Mas depois também você podia falar sobre o verbo simples, que é uma boa, o verbo simples. Uma boa dica. Vou falar. Foi ali no meio daquela confusão, de fato, um ritual. Tinha o líder do ritual, tinha ali as manifestações de entidades, tinha chá, era uma misturada o negócio. Ali, naquele momento... Pelo que eu vi lá no vídeo, não era... Porque pelo que eu sabia antes de ayahuasca, assim, só por... Já ouvi falar, né? Era uma coisa meio tribal, dos índios, que você tinha que viajar para, sei lá, no interior da Amazônia, uma coisa assim. Mas era mais, pelo que eu vi no seu vídeo, era uma coisa mais misturada com Umbanda. Eu não sei se é Umbanda. Sim, tinha uma mistura. Coisa com entidade, com os orixás. Isso, tinha uma mistura. A gente passou um dia inteiro antes de tomar o chá fazendo constelações que te traziam Deus Akali, traziam vários... Era uma mistura. Tinha tanto divindades, né, como Deus Akali, quanto orixás. Então, né, eles estavam ali dando mão de tudo que era possível. E ali, no meio daquela confusão, eu olho para a cara do líder lá, né, que estava à frente do ritual, coloco o dedo na cara dele e falo, olha, esse trabalho não é para mim. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Nossa. Então, aquilo que foi plantado lá na infância, aquela sementinha, naquele momento surgiu. E eu não sabia nem o que eu estava falando direito, gente, mas eu falei, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Isso não é para mim. Como um flash, assim, um fluxo. Não foi pensado, você não vinha com essa angústia. Por exemplo, nesse caminho, quando você estava procurando, você pensou em Jesus em algum momento, assim? Você tinha esse pensamento, talvez eu possa ir numa igreja, talvez eu possa... Não, engraçado, ali, um pouco antes de tudo começar, eu cheguei a falar para um amigo meu assim, olha, eu não sei, mas eu sinto que estamos no olho do furacão, eu lembro de ter falado para ele. Vamos orar. Aí eu orei.
antes de começar tudo, né? Uhum. Então, lá, assim... não sei, nesse o lugar. líder ficou... o líder ficou, assim, ele arregalou o olho, foi para trás e ficou quieto. Falou E nada. uma outra pessoa, que era o meu terapeuta, né, que era alguém que eu tinha mais proximidade, chegou muito calmamente e falou: você está desrespeitando essa sabedoria milenar. Eu falei: você está desrespeitando a minha fé. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, sabe? Né? E aí ele se espantou. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Querem vocês acreditem ou não, é uma realidade, sabe? O mundo espiritual está aí. Uhum. E assim, não existe caminho outro de conexão com Deus que não seja através de Cristo. Uhum. Esse é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Eu procurei em muitos lugares. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então eu li muito livro psicografado. Eu fui no Bhagavad Gita, eu fui, sei lá, em filosofias. Gente, não existe a conexão perfeita com Deus é através de Cristo, sabe? Eu sei que para quem não tem a fé pode parecer loucura, porque é loucura mesmo. Sabe por que é loucura? Porque você não tem que fazer nada para receber a Cristo. Sabe o que você tem que fazer? Estou me empolgando, Alan, me perdoe, mas vai ser assim. Vai que tá bom, Sabe vai o que que tá você bom. tem que fazer? Você tem que só reconhecer que precisa. Se reconhecer como alguém que é pecador, como alguém que se desconectou de Deus. E aí isso para o mundo é loucura, porque a gente não quer reconhecer que precisa, que a gente não quer se abrir para a possibilidade de amor perfeito que só Cristo dá, cara. A gente E é aí, naquele suficiente, a gente momento, pode, mas mude o seu mindset. Você tem seu que ter um mindset mindset, de campeão. E aí, você por faça, si mesmo não consegue chegar em lugar nenhum. Exatamente. E aí, gente, eu vou falar, Só graça. o cristianismo vai contra toda essa visão. É a graça e a misericórdia de Deus purinha na nossa vida. E aí lá, naquele momento, né? Enfim, os detalhes depois vocês, se quiserem, peguem. Mas ali eu entendi que Deus estava me falando: minha filha, deixa só eu cuidar de você. Eu, pelas minhas próprias mãos, por conta das angústias que eu carregava, dos fardos que eu carregava, da sensação de desconexão, de estranhamento, de não pertencimento, né? De uma noção de ser completamente desajustada. Eu fui querendo dar conta da minha vida do meu jeito, assumir quem eu era, dizer: eu sou desse jeito, acabou, e vou encarar o mundo. Cara, Deus só quer que você seja filho. E ser filho é ser cuidado por Ele, do jeito dele, da forma dele. E isso é tremendo, sabe? E aí ali, naquela confusão, eu entendi Deus me chamando para descansar. Descanse. Né? Cristo fala: eu vim para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é exatamente isso. A gente, às vezes, vai, por conta da nossa vida, a gente vai colocando vários pesos nessa nossa mala, nessa nossa bagagem. E tem pesos, gente, que a gente coloca que a gente nem sabe de onde é que veio. Foi o meu caso durante muitos anos. Né? Eu tive a grande oportunidade de poder reconhecer, e sim, com trabalho de terapia também, né? E levo isso muito a sério, olhar para a própria história. Mas a gente vai colocando na nossa bagagem esses pesos, não sabe de onde é que vem, não sabe de onde é que sai essa angústia. E Cristo vem justamente para quem precisa. Exato. Só que mas é por isso reconhecer, sabe? Sim, reconhecer. Por isso que o seu testemunho é tão importante, sabe, Natália? Porque você estava falando aqui, eu estava me lembrando. Às vezes, eu sinto um pouco de... Quando você fala um pouco, assim, de... Não sei se culpa é a palavra certa, mas eu sinto um pouco de culpa com relação a ter buscado nesses outros lugares, sabe? Mas eu acho que era o que você tinha ali na mão, sabe? O que você tinha, o seu nível de consciência naquela época era aquilo. Sim. Então você tentou lutar com aquelas armas que você tinha. E aí tornar público isso, do jeito que você está fazendo, e contar, e falar assim, francamente, abertamente, dar cara a tapa, é uma coisa muito importante para que outras pessoas também possam ver que existe essa possibilidade, existe uma maneira, um novo jeito de observar o mundo, de encontrar uma, vamos dizer, definitiva solução para suas dores, para os seus problemas. E não só isso aqui que a gente muitas vezes se esbarra pelo Instagram, né? Por isso é importante esse testemunho. E assim, eu me perdi um pouco. O que eu tenho entendido? Na verdade, não é entendido, não. É sido conduzida por Deus. A gente precisa assumir algumas coisas na vida, sabe? Reconhecer. Alguém está falando aí de reconhecer fraqueza como sinal de fragilidade. A gente precisa reconhecer que em alguns momentos a gente não dá conta mesmo. Sim. E saber aonde encontrar. E, gente, eu postei há pouco tempo uma poesia que fala sobre
a ideia de que, cara, nós não, em nenhum momento da nossa história, a gente teve o poder de se gerar, de ter a nossa, né, o controle do momento em que viemos ao mundo. Então, assim, eu acho inteligente você perguntar para quem te criou, sabe? O Criador, cara, ele fez cada parte do seu corpo, cada fio do seu cabelo. Ele conhece cada gesto seu, cada pedacinho seu, interno, externo. Então, cada assim, porquê. Cada porquê, sabe? Então, assim, é realmente buscar nele a direção, buscar dele, ainda que isso vá contra tudo aquilo que você sente que é bom, tudo aquilo que você acha que é bom. Sim, eu acho que é isso. Ser cristão é ser contra-intuitivo, muitas vezes. São Paulo, imagina, preso, naufragando, sendo perseguido, sei lá, várias pessoas sendo mortas, assassinadas, ele lá. É contra-intuitivo ser cristão, é contra-intuitivo. Sim, né? Eu não vou recordar agora qual é o versículo. E muitas promessas, né? Muitas promessas que essas pessoas te faziam nesses tratamentos, nesses rituais, que promessas de facilidade, promessas de vida próspera, até muitas, vamos ser sinceros aqui, muitas igrejas cristãs também que ficam se baseando nessas coisas muito efêmeras que não te levam, não te conectam com as coisas mais altas, mais elevadas, e você acaba se perdendo, realmente. Sim, é aquele que não estiver disposto a carregar a própria cruz, né, a morrer para que viva, essa ideia do morrer para que viva, é abrir mão daquilo que tem desejo, daquilo que tem vontade. Nossa, sabia que eu me lembrei de uma coisa agora, você falando da cruz? Eu tava eu convivia assim com umas pessoas também que eram meio... Ficavam fazendo essas coisas de constelação, e era assim, meio torto, assim, vamos dizer. Na minha opinião, tá? Sim. Só porque tá gravado aqui, a internet é aquela coisa, né? Mas aí, tinha uma mulher, eu fui lá numa palestra de uma mulher que ela recebia não sei o quê, e ela ficava falando assim, largue a sua cruz, seja feliz, largue a sua cruz. Cara, nesse momento, me deu um flash. Falei, cara, isso daqui é um lugar diabólico. É um lugar diabólico. Eu tenho que ir embora daqui. Exatamente. Foi exatamente nesse ponto. Vamos ouvir nesse tempo, e já estamos ouvindo, muitas pessoas utilizando a própria palavra de Deus para distorcer a própria palavra de Deus, né? Então, é importante que a pessoa esteja, de fato, entregue a um relacionamento com Cristo. Né? Porque é o próprio Espírito Santo que vai trazer o discernimento daquilo que é correto, daquilo que não é. Né? Então, assim, e aí, trazendo de novo aí a história, depois desse tempo, né, desse momento em que entendi Cristo me chamando, descansa, eu estou aqui para cuidar de você, foi um processo, e chegou um determinado momento que eu entreguei para Cristo também a questão da sexualidade. Eu tive, depois, uma oportunidade até de reencontrar uma pessoa com a qual me relacionava, e eu simplesmente não consegui, eu não conseguia mais. E eu falei, Senhor, tá aqui meu corpo, eu não sei o que fazer com isso. E eu realmente, eu não sabia, assim, para mim, o que eu achava que eu deveria fazer, eu já entendia que não era, mas eu também não sabia, sabe? Eu só falei, eu te entrego, cuida disso, porque eu não sei o que fazer. E acreditem vocês ou não, o meu olhar foi transformado, sabe? Aquele olhar que era um olhar desejoso, ele deixou de ser. E aí, aquilo, é o próprio Espírito Santo que vai convencendo, que vai transformando. E eu digo que os lugares que para mim eram os lugares de profunda dor, hoje em dia Deus tem trazido, ele tem trazido cura. E cada vez que cura, né? Cada vez que, não sei se a palavra é a cura em si, mas cada vez que ele vai, é cura também, é cura. É porque a gente entende cura de forma muito superficial, mas eu estou falando de feridas que são tratadas, sabe? Sim. Através do relacionamento com Deus. Ele vai me mostrando o valor, ele vai me mostrando a raiz desse pecado. Cara, a idolatria, né? É colocar à frente o desejo. Então, assim, por que eu falo isso? Por que eu trago isso? Porque num lugar onde me causou tanta dor e vontade de morrer, vontade de deixar de existir, de dar cabo da própria vida, é justamente nesses lugares que Cristo chega e traz vida em abundância. Sim. Porque é isso que ele faz. Ele traz nova vida pra gente. Né? Então, eu não sei quem está ouvindo ou quem vai ouvir. Aqui tem 7 pessoas, mas pode ser que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube também. Aí eu linko lá também. Legal. Verbo simples. Eu não sei quem é que vai ouvir essa mensagem, mas eu gostaria de falar o seguinte, cara. Quem está aí ouvindo, o amor de Deus, ele é tão absurdo que ele entregou Cristo, o próprio Filho. Olha só, Deus se fez humano, se fez carne e osso, sendo o próprio Deus,
Ele veio aqui, ele mostrou como viver, ele mostrou a perfeita relação com o Pai. Ele fez isso para você, olha só. E aí, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, venceu a morte. Para dizer assim, cara, eu te amo de uma forma tão absurda que eu tô te mostrando, através de Cristo, a maneira de se relacionar comigo. A maneira de você viver de verdade. A maneira de você ser livre. Porque sabe o que é ser livre? Não é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. É ter a possibilidade de escolher. Quando eu só me relacionava com pessoas do mesmo sexo, eu não era livre, sabe por quê? Porque eu não conseguia escolher a outra forma. Aquilo me aprisionava. E esse não é o único pecado. A gente às vezes coloca luz sobre a questão da sexualidade, porque nós vivemos numa cultura extremamente sexualizada. Sim. E aí isso vira não mentir, cobiçar a mulher do próximo e todos os outros. Gente, nesse lugar, é como pecador que Cristo te amou. Ele não espera que você se conserte para aceitar ele. Eu não sei quanto que eu estou me fazendo entender aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, Deus já te amou. Ele só quer que você reconheça esse amor e o receba. Eu tenho um entendimento de que esse amor está disponível para todos. Todos. Isso é Bíblia, está escrito. Né? Tá independente do seu pecado também, né? Exatamente. A única questão, né, a única coisa que é preciso fazer é aceitar, é abrir a porta, é deixar Cristo entrar. Eu lembro de uma vez ter visto um texto, né, ter lido um texto que falava assim, que Cristo é o único hóspede que chega na sua casa e não exige que a sua casa esteja arrumada. Muito pelo contrário. Ele quer que a sua casa esteja do jeito que ela está. Você só precisa abrir a porta para receber. E aí sabe o que ele faz? Ele pega, chega na sua casa e vai arrumando a casa junto com você. Não tem nenhum milagre da Bíblia, gente, que tenha sido feito de forma desconectada da participação humana. Ele dá oportunidade. Ele não precisaria, mas ele dá a oportunidade da gente participar. Sim, gente verdade. Nossa, verdade. Cara, não teve um. Olha, verdade, não tinha visto por esse lado. A participação humana, Deus dá a oportunidade. Peraí, você quer ser curado? Ele quer que a pessoa fale, eu quero. Sim. Quando ressuscitou Lázaro, foi necessário que alguém tirasse a pedra. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou me lá. Eu não estou aqui querendo colocar luz na nossa... exaltar a nossa ação, mas dizer o seguinte, o que compete a você é preciso ser feito. Cada um fazendo a sua parte. Passou uma coisa aqui interessante, uma dúvida boa. Você se sentiu julgada pelos amigos, porque eu imagino que todo o seu ciclo social nessa época eram pessoas que compartilhavam desses pensamentos com você, né? E aí mandaram aqui, você se sentiu julgada pelos amigos e outras pessoas quando abriu essas experiências? Como lidou com isso? Como é que foi? Você meio que trocou seu círculo social? Como é que funcionou depois que você se converteu? Olha, algumas pessoas permaneceram, poucas permaneceram. Eu me lembro que na PUC era um clima muito hostil para um cristão. A PUC, então, não sei. Seus amigos eram de lá. Aquelas pessoas com as quais eu me relacionava, em que, digo a nível da amizade, tá? Caminhar. Mais próximo, assim, né? Que eram minhas amigas, por conta da questão da sexualidade, elas foram, assim, se afastaram. Até porque a gente deixa de frequentar os mesmos lugares. Eu lembro de uma vez uma amiga ter me chamado para um determinado lugar e eu falei assim, olha, a gente pode combinar uma outra coisa, mas para essa festa eu não tenho mais condição de ir, para esse lugar eu não posso mais ir, eu não quero mais ir. Mas por quê? Eu falei abertamente. E ali foi a última vez que eu falei com ela. Então eu tive não por mim, mas a pessoa, ela viu. Então assim, mas isso faz parte também, no sentido de que... São as escolhas da vida, né? São as escolhas da vida, e as mudanças acontecem, então isso daí faz parte. Sim. Mais alguma? Como você lidou com isso? Com essa questão? Foi na mais natural? Você já esperava? Te abalou de alguma maneira? Eu esperava, algumas pessoas eu fiquei extremamente abalada, mas eu sempre... Eu digo que, de alguma maneira, Deus sempre me trouxe muito conforto, no sentido de, olha, você está escolhendo a mim. Né? Abrindo mão de tais coisas, você está escolhendo a mim. Então, a ideia e a certeza, na verdade, de que toda vez que eu renuncio a algo que eu gostaria muito, mas que eu entendo que vai feri-lo de alguma maneira, no sentido de, cara, eu não vou frequentar determinados lugares mesmo, porque eu não vou. E eu sinto muito, mas me conforta saber que isso agrada a Cristo. Tudo bem, eu posso desagradar a pessoa A, B ou C, mas se essa relação aqui estiver bem estabelecida, tá tudo certo. Vamos embora, vamos em frente. Sim. Eu estava ouvindo hoje um cara falando que a nossa vida
ela é movida pela esperança, né? E pra gente que é cristão, não existe maior esperança do que a vida que está por vir em Jesus Cristo. E você não faz nada se você não tiver esperança. Você não levanta da cama de manhã se você não tiver esperança de que aquele dia vai ser bom. No seu caso, você não vai procurar soluções para os seus problemas se você não tem esperança de que ele seja resolvido, né? Eu acho que a sua história, para mim, o que fica da sua história para mim é justamente essa questão da esperança, de que não adianta. Você, mesmo com muita esperança, você vai conseguir encontrar o caminho, você vai conseguir encontrar aquilo que você está procurando. Porque Deus não mente, ele fez uma promessa pra gente. Essa promessa vai se cumprir independente da nossa vontade, né? Graças a ele mesmo. A gente tem, tipo, 10 minutos já pra acabar, tá? Aí eu queria que você... Passa muito rápido. Muito rápido. E aí eu queria que você... falar um monte de coisa aqui, não. Já? Mas não, também pode marcar outro dia, não tem problema nenhum. Eu tô adorando. E aí, queria contar nessa tocante à esperança, de você falar como é que você tá hoje em dia, o que você tá fazendo, se eu quiser falar do seu trabalho, falar lá do seu movimento Verbo Simples, como é que tá na igreja. A Verbo Simples, ela... Hoje em dia eu tô no Ministério de Louvor, na verdade, desde que né, da conversão, eu tenho estado no Ministério de Louvor. Você canta, né? Compõe. Tá tudo lá no canal, hein, galera? Tá tudo lá no canal. Então eu vou deixar depois o link. A Verbo Simples veio... Gente, eu tô aqui falando de boa e tal, mas quem conhece os meus bastidores sabe que eu fico... eu não gosto de aparecer. Deus está me conduzindo nesse caminho, mas a Verbo Simples surgiu com o entendimento de que eu precisava contar essa história. E essa história não é a história da conversão, da sexualidade, disso, daquilo, não. É de um relacionamento com Cristo. E esse convite está feito para todos, né? Todos se relacionarem com Cristo, para serem salvos. E aí eu entendo que a Verbo Simples ela é um canal onde eu tenho apresentado aquilo que Deus tem me inspirado, aquilo que a gente vai construindo nesse relacionamento. Legal, então, hora tem música, hora tem poesia, às vezes tem texto. Eu entendi que eu precisava contar o testemunho e contei. Foi extremamente desafiador para mim na época e continua sendo. Mas quem tiver interesse, ali eu coloco essas criações. E hoje em dia eu tenho reconhecido que a maneira que Deus tem usado a minha vida através de mim é isso, é através da arte, né? Através dessas criações, independente do formato. E sou muito grata, eu entendo que tem todo um contínuo, né? Fiz uma faculdade de design, hoje em dia eu uso o design para ter ali uma noção, né? Uma qualidade diferente na Verbo Simples. Vou sempre buscando aprimorar, fazer o melhor possível. Mas é isso, é compartilhar o que Deus tem feito, compartilhar o Evangelho, poder levar esperança. Não existe situação, não existe história que não entre em detalhes. E também tudo, ninguém vai saber, porque a gente que sabe, né? Todos os pormenores. Exato. Mas dizer o seguinte, não importa o tamanho do seu problema, não importa a dor que você carrega, não importa o peso que você leva, Cristo, Ele é tudo, e Ele te tira desse lugar, sabe? Ele te dá uma nova vida. Então, assim, a Verbo Simples, ela vem para expressar isso de N formas possíveis. E eu tinha pensado em vários textos e várias coisas para compartilhar aqui, mas chega uma hora que né, a coisa vai... Não, mas eu vou te marcar aqui também, aí o pessoal que quiser continuar com essa troca, te segue lá. E lá na igreja, mas você falou que participa do Ministério de Louvor, né? Sim, é uma igreja nova, né? Eu vi a Orla. Igreja Batista. Eu estava na Orla Rio, aí nesse tempo de pandemia eu me mudei também, eu tive uma mudança de residência, de moradia. E aí eu tô agora frequentando, né? Eu faço parte da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Olá, o Aberdan falou que já abriu lá o seu canal. Legal. Valeu. Eu não tô conseguindo ver as mensagens. Agora eu tô vendo. Eu só arrastar aqui. Mas eu acho que eu ia ficar muito sem foco se eu ficasse acompanhando tudo. Como agora eu tô morando no Maracanã, e nesse contexto também um pouco diferente de pandemia, a Igreja Batista Missionária, faça aqui o convite. Quem se sentir à vontade, quiser, esteja com a gente. A juventude tem programações maravilhosas, são acolhedores, somos acolhedores e temos, assim, um grande prazer em poder receber novas pessoas, sabe? A gente poder estar numa comunidade de fé, a gente poder se reunir, sabe? Para adorar, para ler a palavra. Isso é muito bom. Isso é fundamental. Travou. Eu tô me ligando aqui, mas, só para não fechar de repente aqui, queria muito te agradecer. Foi excelente, assim, essa experiência. Muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar a sua história. E aí eu vou pegar esse vídeo aqui, vou salvar ele, vou deixar salvo aqui no Instagram, mas também vou jogar lá no meu canal do YouTube. Vai ficar mais legal para as pessoas que quiserem ver depois.
se você quiser rever também. E aí eu deixo lá linkado também todos os seus contatos, o Instagram, o canal do Verbo Simples. E aí fica tudo certinho. Valeu? Muito obrigado. Valeu. Mesmo. Eu que agradeço, Alan. Obrigada a todos que estão aqui. E se alguém tiver, enfim, curiosidade, vá lá na Verbo Simples. Se alguém também quiser algo relacionado a ministérios que trabalham com a questão da sexualidade, focado nisso, eu também posso disponibilizar alguns contatos. E é isso. Obrigada, graças. Glória a Deus, porque estamos aqui juntos. E um abraço. Valeu, Natália. Beijão. Valeu. Cara. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tudo de bom aí pra vocês também, viu? Fique com Deus. Falou, tchau, Tchau, tchau. pessoal.